Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Afinal de contas, hoje é dia de Grêmio. Hoje tem Grêmio e Flamengo às 5h30 da tarde lá na nossa arena. Confronto super difícil pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e a gente precisa vencer. Pontuar. Vamos colocar pontuar. Mas o mais importante é vencer. Afinal de contas, precisamos estar entre os primeiros, né? Precisamos estar brigando na parte de cima. Isso que o tamanho do Grêmio exige, isso que nós, torcedores, exigimos e queremos, porque, vamos lá, chega de sofrimento, né? Os últimos 3, 4 anos, 5 anos, a gente pode até avançar um pouquinho mais, mas vamos fechar nos 5 anos. Os últimos 5 anos têm sido de muito sofrimento. A gente precisa ter essa vontade, essa garra de colocar o Grêmio onde o Grêmio precisa estar sempre, que é brigando por títulos, brigando entre os grandes e brigando principalmente para levantar mais uma taça, tá? Então hoje é um jogo super importante contra o Flamengo, a gente precisa de desempenho, mas eu nem vou cobrar desempenho nesse jogo de hoje, porque a grande possibilidade do Quinteiros fazer modificações importantes no time, uma delas é uma modificação forçada, o Kiki Oliveira ficou de fora da lista de relacionados. Nós debatemos, conversamos sobre isso ontem aqui no vídeo da tarde. O Kiki, ele acabou precisando extrair um dente, ele estava com uma infecção já ali, precisou extrair, vai ficar 2 dias afastado, então muito por conta disso não vai pro confronto de hoje contra o Flamengo. Mas vamos pro lado positivo. Cuéllar está de volta, figurou na lista de relacionados, está à disposição, estará à disposição do Quinteiros para um segundo tempo, é a grande tendência. Não há informação dele como titular, até porque ele vem nessa situação de se recuperar fisicamente, a intensidade principalmente. Então o Cuéllar deve entrar aí num segundo tempo. O time do Grêmio que pode ir a campo hoje contra o Flamengo é um time que foi testado na sexta-feira pelo Quinteiros e gerou debates, porque o time do Quinteiros que foi testado, é um time que teria um meia e sem a figura de um terceiro volante. Eu vi muitos torcedores do Grêmio defendendo a permanência de um terceiro volante, especialmente contra o Flamengo, porque é um time que ataca bastante. Só que, nesse ponto, eu não concordo. Não que o Flamengo não ataque bastante. Porque o Grêmio com 3 volantes é um Grêmio que chama o adversário pra cima e não consegue se defender bem. O Grêmio com 3 volantes não conseguiu solidificar o seu meio-campo. Não conseguiu solidificar o seu sistema defensivo como um todo. Então o Grêmio com 3 volantes, além de chamar o Flamengo pra cima, não vai conseguir segurar o ataque dos caras. E olha que nós estamos falando do Flamengo. Então, assim, eu não acredito num sistema com 3 volantes, não acredito que dê certo. Mas eu acredito que um sistema tendo um meia para organizar, para poder parar a bola, pensar e daqui a pouco, por que não, num bom passe ali na frente, a gente conseguir sair na frente ou até conseguir uma vitória, seria muito importante. E isso foi testado pelo Quinteiros na sexta-feira. Cristaldo, a permanência do Cristaldo. Então é uma possibilidade hoje o Grêmio entrar com um meia, entrar com um organizador e com a saída de um volante. O Grêmio testado pelo Quinteiros tinha Volpi, João Pedro pelo lado direito, com a permanência de Rodrigo Eli, e o Rodrigo Eli se sobressai ao Gemerson, porque o Gemerson é muito atrapalhado. Isso não quer dizer que o Rodrigo Eli é o nome ideal, é o maravilhoso, é o espetacular. Não acredito. Eu acredito até que o Gustavo Martins seja esse cara, mas que ele é melhor que o Gemerson. O Gemerson dava cometendo erros assim, ó, bizarros. Então, Rodrigo Eli na permanência ali pelo lado direito, com Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, o meio-campo do Grêmio tendo o Vijaçante como 5, o cara que é abrindo esse meio-campo. E vamos lá, o Vijaçante está se encontrando como camisa 5, está jogando melhor como camisa 5. Ele foi elogiado pelo Quinteiros na coletiva, o próprio Vijaçante na zona mista disse que prefere jogar ali, que ali está se dando melhor. Então, o Vijaçante é o 5 do Grêmio nesse momento. Tendo o Dodi. O Dodi entra na vaga do Camilo. Por que o Camilo sai e não permanece nesse time? Porque, na opinião da comissão técnica, o Dodi avança melhor. E o Camilo não. O Camilo já é aquele cincão mesmo. O Camilo é aquele cara que ele não perde. Ele ou leva a bola ou leva o adversário. Então o Camilo, ele sai para a entrada do Dodi. Tendo o Cristaldo como organizador, por um lado, lado direito no caso, tem o Pavon, mas eu não confio muito que o Pavon vai, tá? Já disse pra vocês, até por uma questão até mais de marcação, eu ainda apostaria num Edenilson por ali.
apostaria no Edenilson por ali, mas há a possibilidade do Pavon, por óbvio, até do Aravena, por que não? Do outro lado, o Amuso e no comando do ataque o Bright White. Lembrando que o Aravena também está nesse banco e durante a semana o Amuso andou reclamando de dores musculares. Na sexta-feira, treinou normalmente. Importante que se diga. Mas se acontecer dele acabar não jogando e jogar o Aravena, não jogar até o Pavon pelo lado esquerdo, o Edenilson pelo direito, enfim, vocês já têm informação também de uma possibilidade de motivo, tá? Então esse é o possível time do Grêmio para hoje à noite. Hoje à noite, 5h30 da tarde? Não é tarde ainda. O possível Flamengo, gurizada, olha só, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. O possível Flamengo tem o Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro, De La Cruz e Pulgar, Arrascaeta, Gerson Plata e o Bruno Henrique. É só esse o possível Flamengo. Só esse o possível Flamengo. Tá? Lembrando que ainda tem Cebolinha no banco, lembrando que o Pedro voltou também, então tem todas essas possibilidades do Flamengo. É um super time do Flamengo, né? Mas a gente também tem o nosso tamanho e eu acredito muito no peso da nossa camisa. E principalmente o torcedor. Nosso torcedor desequilibra bastante quando a coisa tá ali, não tá indo, o torcedor vai pra cima, o torcedor empolga, o torcedor chama e o torcedor vai. Então é importante sim a nossa torcida hoje, pode fazer total a diferença. Arbitragem pro jogo de hoje, Ramon Abate-Abel de Santa Catarina é o árbitro, tá? Assistido pelo Alex Ribeiro, o Thiago Labs de Santa Catarina é o assistente 2. O VAR será o Marco Aurélio Augusto Ferreira de São Paulo e o quarto árbitro, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia. Vocês vão me perguntar assim, Diogo, se o Grêmio perder hoje o Quinteiros cai? Não cai. Eu não acredito na queda do Quinteiros, mesmo com uma possibilidade de derrota para o Flamengo, por 2 motivos. O primeiro deles, a direção está fechada com o Quinteiros. Tá. O Rossato, durante a semana, fez um tour pelas rádios de Porto Alegre e em todas ele disse: o trabalho do Quinteiros no treino, a gente está satisfeito. O problema é desempenho dentro de campo. Então, na minha análise, pelo menos, parece que ele diz assim: olha, o cara tá passando um treinamento, os jogadores não estão fazendo. Então eu acredito que a direção ainda está fechada com o Quinteiros porque vem os treinamentos. A gente não vê os treinamentos. Eles estão vendo os treinamentos e estão achando maravilhoso. Então, assim, eu acredito ainda que eles pensem que daqui a pouco esse trabalho vai surgir dentro de campo, que a coisa vai acontecer. Então, a direção está fechada com o Quinteiros. Nesse primeiro momento está fechado. Claro que se os resultados não vierem, perde hoje pro Flamengo, empata com o Mirassol, aí semana que vem tem o rival. Se a coisa não acontecer, aí sim, é uma soma de fatores, acaba caindo até por pressão. Mas nesse momento eles dão esse voto de confiança, principalmente por ser o Flamengo, ter um time muito melhor, ter um elenco muito melhor e ter um time formado já há bastante tempo e pelo Grêmio estar nessa situação que está. Aí, o segundo ponto, Semana Grenal, né, meus amigos? Semana Grenal. Os diretores, o pessoal que comanda os clubes aqui no nosso Rio Grande do Sul tem muito medo da Semana Grenal. O último que mudou o técnico na Semana Grenal tomou 5 na cola, e vocês lembram muito bem quem são, né? Então isso acabou calejando esses técnicos. Não concordo com isso, tá? Não concordo. Não acho que só porque tirou o técnico vai tomar um sacode. Não acho que seja esse, não acho que isso seja um motivo, mas isso acabou calejando os dirigentes e por conta disso se criou essa situação de que não se demite treinador na Semana Grenal, tá? Então são 2 motivos principais. Primeiro, que eles estão fechados com o Quinteiros na situação que vem nos bastidores e nos treinamentos. E segundo, por ser uma Semana Grenal. Então mesmo com uma derrota hoje na análise que nós temos de bastidor, no que nós vemos e no que se fala, Quinteiros não cai não, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti o placar do jogo de hoje e o teu time para essa partida. 3 volantes, jogando com 2 volantes e um meia, qual o teu time ideal para hoje? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.